Olá, eu sou Renato Coelho. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como criar uma instância do MySQL dentro do Docker, mas não necessariamente só criar um servidor MySQL, mas ao mesmo tempo vou mostrar para vocês como configurar ele para que no momento que ele se torne disponível, ele já suba com alguma quantidade de dados, com algum usuário criado ou vários usuários. Isso vai depender da sua necessidade. Muitas vezes usamos o Docker para facilitar a implementação de um banco de dados MySQL ou de qualquer outro tipo de banco, mas muitas vezes depois a gente precisa executar alguns scripts SQL, inserir dados, ou então se a gente for testar uma aplicação, a gente precisa alimentar esse banco com informações para que a aplicação ela rode. E nesse vídeo eu vou mostrar não só como você cria um container, uma instância do MySQL, mas também como você carrega dados, você cria usuários, cria databases, tabelas, insere essas informações, que acaba sendo algo muito útil, não só o fato de você criar um banco, mas você deixar um banco disponível com dados para poder ser acessado. Então vamos lá para a prática lá que eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria o funcionamento. Nesse vídeo aqui eu vou usar o Docker e o Docker Compose para facilitar a nossa execução. E o primeiro passo aqui, eu sugiro até vocês darem uma olhada dentro do repositório do MySQL, dentro do Docker Hub. Então aqui tem todos os detalhes e também fala sobre não só a parte de você implementar uma instância do MySQL, mas também tem uma parte aqui que é o que eu vou explicar aqui, que mostra como você pode fazer a implementação de dados já logo após você subir a sua instância. Então você sobe o banco, cria tabelas, cria usuários, cria databases, insere informações e por aí vai. Mas no primeiro passo aqui eu vou mostrar como que a gente cria o banco. Vou acessar ele utilizando o dbeaver para poder fazer essa conexão. Como eu disse, vou usar o Docker Compose. Para isso já estou utilizando o meu Visual Studio Code aqui. A gente vai a partir dele fazer isso. E no caso, o primeiro passo aqui é a gente criar um Docker Compose e fazer todas as configurações para a gente poder subir o nosso banco. Primeiro passo, vou subir o banco somente com o usuário root, sem nenhuma alteração. Para fazer isso, a gente pode vir aqui, criar um novo arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de Docker Compose, que acaba sendo padrão, né? .yaml. E uma vez dentro desse arquivo, a gente vai colocar version / São Paulo, que vai ser o nosso time zone. Beleza, né? Esse aqui é o nosso Docker Compose aqui que nós vamos utilizar para poder fazer a implementação desse nosso servidor. Primeiro passo, vamos criar só um servidor com um único usuário e pronto. Vou explicar de uma maneira rápida aqui como é que seria essa estrutura, porque aqui eu estou usando a versão do MySQL 5.7.40. Como eu estou utilizando o Docker Compose, eu posso atribuir um nome para ele, então estou chamando esse serviço de servidor MySQL. Tem o hostname, o container name, a imagem que eu estou usando, o comando para inicialização do próprio container, qual a porta que nós iremos acessar, a forma de deploy, que é algo que eu gosto de utilizar porque dá limites para o serviço que você está subindo. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar 0.95 de uma CPU disponível, um limite de memória de 4 GB. Toda vez que esse servidor sofrer alguma coisa, ele reiniciar. E tem aqui um dos itens mais importantes, são as variáveis de ambiente. Essa variável de ambiente aqui, ela vai definir qual é a senha do nosso usuário root. E eu coloquei uma variável do time zone aqui para facilitar que o nosso banco ele já reflita a time zone de América São Paulo, que é algo padrão que eu gosto de colocar nos meus projetos para evitar problemas quando for manipular dados. Mas no final das contas, esse Docker aqui, esse Docker Compose, ele vai possibilitar a criação de um serviço, uma instância do MySQL, somente com um único usuário root apto para poder acessar. Então vamos aqui subir esse serviço e fazer o primeiro teste. Depois que você criar esse arquivo aqui, você pode salvar ele, aí a gente vem aqui e agora a gente vai efetivamente fazer a execução nosso. Então eu vou colocar o Docker Compose, aí aqui eu tenho que passar o nome do projeto, aí no caso aqui para a gente poder criar um serviço. Como eu estou usando a extensão do Docker aqui, ele vai mostrar aqui para mim quais os containers, quais a estrutura que ficaram disponíveis. E para a gente fazer isso aqui, eu vou dar um nome aqui. Eu vou chamar do mesmo nome, servidor _ MySQL.
Aí agora eu tenho que passar qual é o arquivo, no caso é o traço F aqui, que é o nosso Docker Composer. E para a gente poder subir o serviço, eu vou dar um up, traço D, para que ele fique ativo. Uma vez adicionado esse comando, eu posso vir aqui e dar um Enter. Ele fez o download da imagem do MySQL e já subiu o serviço. E aqui ele criou um grupo de serviços chamado MySQL, servidor MySQL, e aqui dentro a gente já tem uma instância rodando. Para a gente poder fazer o teste, eu vou abrir o meu Debiver aqui, mas antes eu vou copiar a nossa senha aqui. Nós sabemos que essa é a nossa senha do nosso root. Vem aqui no Debiver, e aqui dentro do Debiver a gente vai criar uma conexão para testar. Então o nosso aqui é MySQL, é localhost que ele está rodando, a porta aqui já está configurada 3306, não precisa passar um database, o nosso usuário a gente sabe que é o root, e agora essa senha que eu adicionei aqui, e eu posso vir fazer um teste de conexão. Teste feito com sucesso, então posso avançar aqui. Ó, essa primeira conexão aqui ela é feita com o usuário root. O único database que tem é o de sistema, dentro desse banco. Aqui, os usuários, como ele é um usuário root, a gente consegue ter acesso aos usuários existentes aqui dentro. Então depois a gente vai, a partir dessa conexão, visualizar o que nós iremos criando aqui dentro. Então eu posso vir aqui, administração, então, perfeito, nós temos uma instância do MySQL rodando aqui no Docker, já apta para ser utilizada, tanto para você estudar, testar uma query, subir a sua aplicação que dependa de um SQL e por aí vai. Só que o que eu quero mostrar no final das contas aqui é exatamente isso. A gente subiu uma instância e se você precisasse inserir dados, você ia precisar criar uma query, fazer toda a inclusão de qual database você vai criar, qual usuário, qual permissão. Então você teria um certo trabalho para fazer isso. E a proposta desse vídeo é mostrar como você pode automatizar isso. Para a gente poder, o próximo passo agora seria, sem executar script nenhum, adicionar mais um usuário aqui dentro. A gente iria mudar as configurações, então além do root a gente vai criar um outro usuário para a gente poder, esse usuário vai ter permissões de root para a gente poder testar. Só que aí tem um detalhe, aqui a gente, se você for no Docker Hub, aqui ele tem todos os parâmetros, as variáveis de ambiente que você pode passar para você poder customizar o seu banco de dados, a sua instância. Mas tem algo bem interessante que ele tem, de certa forma, uma limitação. Por quê? Como eu disse, se você precisar criar vários usuários com permissões diferentes, aí você vai precisar criar scripts customizados e adicionar da forma que eu vou mostrar mais à frente. Mas se a gente seguir a documentação que está aqui, se eu quiser, por exemplo, criar um novo usuário, eu preciso utilizar essas duas variáveis de ambiente e passar no corpo do meu Docker Composer. Então vamos lá. Para mim fazer isso, eu vou vir aqui e vou desativar o meu serviço. Então eu posso usar o mesmo comando aqui, só que eu coloco um down. Vou derrubar. Ó, derrubei aqui, se você reparar aqui em cima ele vai desaparecer já já. Ó, desapareceu, não existe mais esse container. E agora a gente vai vir aqui nas variáveis de ambiente e vamos adicionar logo abaixo aqui as seguintes variáveis. K6. Finalizamos aqui, nós estamos adicionando então, vai ter, além do usuário root, agora a gente vai conseguir visualizar um usuário chamado user2 e ele vai ter uma senha parecida com essa aqui, mas é mais para a gente poder acessar. Então beleza, essa alteração que eu fiz aqui, a gente ainda não está utilizando os recursos de inserir ou então fazer várias operações no banco na sua inicialização, mas eu estou mostrando que utilizando as variáveis de ambiente, a gente já consegue adicionar um novo usuário com uma nova senha, tá bom? Ó, a mesma coisa aqui, adicionei a variável MySQL User, que é o user2, e o MySQL Password, que vai ser a senha dele. Então, uma vez feito isso aqui, posso salvar o arquivo e a gente vai usar aqui o mesmo comando para subir novamente o serviço, só que agora vão ter dois usuários. Então, a gente pode vir aqui a já subiu o serviço, podemos ir aqui no Debiver. E antes da gente fazer aqui a nossa configuração, vamos testar a nossa conexão, atualizar a nossa conexão, para que agora a gente consiga ver aqueles dois usuários. Ó, tá vendo que agora o usuário 2 aqui, ele já aparece aqui quando a gente acessa como root? Então ele já está aqui disponível. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma segunda conexão lá no banco e testar, ver se está tudo certo com esse usuário, porque ele já existe, como a gente está vendo aqui.
E para a gente criar uma próxima conexão, a gente vem aqui em cima, ó, adicionar MySQL. O host é o mesmo, não precisa de database. O nosso usuário aqui é user2. A senha é aquela que a gente adicionou. E eu posso testar a conexão. Ó. Feita com sucesso. Então posso vir aqui e concluir. E aqui, ó, a primeira conexão é o root, como já sabemos. A segunda conexão aqui é o nosso usuário. Como eu disse aqui, ó, esse usuário ele não tem permissões para visualizar os usuários existentes dentro do banco. Coisa que a nossa primeira conexão, que é o root, ó, deixa eu fechar aqui. Coisa que a nossa primeira conexão, que é o usuário root, ele consegue visualizar todos. Já esse aqui ele não consegue visualizar. Então, se eu tentar abrir aqui, ó, ele sempre vai dar esse erro de permissão porque ele não consegue. Mas, se a gente olhar aqui nos bancos de dados desse, ó, ele já tem um outro banco de dados que são informações para esse ambiente que ele acessa. Já no caso aqui, ó, a gente só tem a conexão do sys, porque como ele é o administrador, ele tem esse banco aqui. Então agora partimos aqui do seguinte, nós chegamos na limitação das configurações das variáveis de ambiente e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia adicionar novos usuários com outras permissões e ao mesmo tempo já criar databases, criar tabelas e inserir os dados. Na própria documentação aqui do Docker Hub, quando nós viemos aqui, ó, ele mostra aqui na parte de inicialização de instâncias, ele mostra que existe uma possibilidade da gente utilizar esse Docker Entry Point initdb, porque ele possibilita que todos os scripts SQL adicionados dentro dele são executados no momento da sua inicialização, da sua primeira inicialização nesse caso aqui. Então, nesse caso aqui, o que nós poderíamos fazer? A gente pode criar dentro do nosso ambiente Docker lá que nós estávamos trabalhando, mapear um volume que possibilite que a gente crie scripts e, ao mesmo tempo, os scripts implementados ali, eles sejam executados na primeira inicialização do banco e assim a gente passe a ter possibilidade de criar mais usuários, de criar databases, criar tabelas e inserir informações nessas respectivas tabelas. Para isso, a gente faz da seguinte forma, a gente volta no nosso Docker Compose, como nós já vimos aqui, ó, nós temos já uma instância com 2 usuários, conforme está na configuração, mas imagine a possibilidade que a gente precisa de um terceiro usuário ou de vários usuários para rodar nossa aplicação, ou talvez estudar, ou fazer alguma manipulação nesse banco que necessite de uma quantidade maior. E também precise que no momento que o banco passe a ficar disponível, ele já suba já com tabelas, com dados disponíveis para consultas. Para a gente fazer isso, vamos fazer da seguinte forma, vamos desativar o nosso servidor aqui novamente, vou utilizar o down, ó, desativei. E agora, depois de desativado, a gente vai fazer a inclusão no nosso Docker Composer de um volume. Se a gente voltar aqui para a nossa pasta, a gente está dentro dessa pasta Docker MySQL, tem só o arquivo aqui. E a gente precisa criar um diretório aqui, para que a gente possa vincular ele a um volume interno do nosso container. E todos os scripts adicionados ali dentro serão executados no momento da nossa inicialização. Para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui e adicionar uns volumes, que são db.d. Então, é essa aqui que é o volume que nós vamos mapear. E o que vai acontecer? A gente precisa criar aqui dentro um diretório chamado... Na verdade, você poderia chamar qualquer diretório, porque tudo que está à esquerda dos 2 pontos é o espelho local aqui. E aqui é o padrão dentro do container onde nós vamos espelhar essas informações. Vou criar uma pasta, e essa pasta vai se chamar como está ali, ó, deploy. Dentro dessa pasta deploy eu vou criar uma outra pasta chamada MySQL. E dentro dessa pasta MySQL eu vou criar uma pasta chamada init. E aqui dentro nós iremos adicionar todos os nossos scripts que nós vamos executar. Então, o primeiro passo aqui, vamos criar um script aqui, que ele vai criar usuários novos, vai criar databases, vai criar tabelas, então ele vai criar estruturas dentro do nosso banco de dados. Então, para isso, eu posso dar o seguinte nome aqui. Vou pegar esse arquivo, vou colocar arquivo 01-create.sql. E a gente poderia criar aqui um outro, nesse caso, que seria nós iríamos adicionar os dados. Então, esse arquivo ele pode ser o 02-data.sql. Por que o 01 e o 02? Como na própria documentação lá do Docker Hub, ele diz que os scripts são executados de forma alfabética.
Então, no fato, quando a gente coloca ali a estrutura de 01, 02, significa que ele vai executar nessa sequência. Então, por isso que é interessante, porque antes de inserir qualquer dado, a gente tem que ter o usuário, database, tabela, tudo criada, e nesse caso aqui, logo em seguida, a gente vai usar esse aqui somente para poder inserir as informações. Então, nesse create, a gente vai adicionar aqui, eu tenho até uma colazinha já do script aqui, deixa eu pegar. Vou colar aqui, deixa eu descer um pouco e explicar aqui para vocês o que vai ser feito. Então, o que acontece? Nesse script create, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um comando que vai criar um database chamado dbSystem01. A gente vai criar um novo usuário. Então, esse usuário aqui, ele vai ter acesso a todos os dados do respectivo database dele. Então, a gente vai criar esse usuário, system, user, underline system01. Essa aqui vai ser a senha de acesso dele. Logo depois, eu estou atribuindo as permissões para o database que nós criamos para esse usuário recém-criado. E logo em seguida, a gente está criando uma tabela chamada Customers, com esses atributos aqui dentro. Então, esse nosso script create, ele possibilita que seja criado toda a estrutura que nós queremos, mas nada impede de eu poderia criar quantos databases eu quisesse, quantos usuários eu quisesse, dar a permissão que eu achar pertinente. Nesse caso aqui eu estou dando uma permissão completa. Eu poderia dar uma permissão para esse usuário, executação select, talvez só inserir, só poder criar objetos e por aí vai. E eu poderia criar quantas tabelas eu quisesse aqui também, mas para a gente exemplificar aqui e tornar esse vídeo um pouco mais rápido, eu coloquei aqui somente essas operações dentro desse arquivo create. Já no arquivo data, é o arquivo que nós vamos utilizar aqui para poder inserir os dados no que foi criado no arquivo anterior. Deixa eu pegar, eu tenho uma cola desse aqui, deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu colar aqui. E aqui dentro é o insert data. Então, o que a gente vai fazer? A gente está fazendo um insert int na tabela customers e passando as informações, que é exatamente a tabela que nós criamos aqui. Então, é exatamente isso aqui. Ó. Nós adicionamos dentro do nosso ambiente aqui essa pasta de deploy, digamos assim, com os scripts que eu necessito que sejam executados. E logo em seguida aqui eu fiz o mapeamento desse volume que na pasta deploy MySQL init, ele vai espelhar dentro desse repositório aqui do initdb, que existe dentro do container, e o que ele faz? Na sua primeira execução ele vai subir tudo isso e tornar disponível, tá bom? Então, uma vez feito isso aqui, eu posso salvar. E com isso aqui salvo, a gente pode agora subir novamente o nosso serviço, tanto que ele não está disponível. Ó, quando eu venho aqui, ó, não está disponível. Já fiz as configurações, os arquivos já estão disponíveis, o volume já foi mapeado aqui, e uma vez feito isso eu posso subir novamente. Só eu vim aqui, eu posso usar o mesmo comando que eu tinha usado, ó, já subiu. E agora a gente tem três cenários. A gente tem o usuário root, tem o usuário user2, que foi o que nós criamos aqui também, passando as variáveis de ambiente, só que agora a gente tem um terceiro componente, que é o usuário que foi criado dentro dos nossos scripts, que também terá acesso a esse database e a essa tabela aqui. Então, se tudo ocorreu certo aqui na nossa implementação, se a gente for lá no Debuyer agora e fazer o seguinte, deixa eu só tirar uma coisa aqui, deixar para cá que vai facilitar. Tá aqui, então partimos do pressuposto. A primeira conexão é somente com o usuário root. Então, se eu vier ela aqui, dar uma atualizar nela e abrir aqui a pasta de usuários, tá vendo que agora aqui, além do usuário root, tem o usuário 2 e o user system01 já está disponível. Então, significa que a nossa query funcionou, porque o usuário já apareceu aqui. A segunda aqui é o nosso usuário que foi criado via variáveis de ambiente. Esse usuário ele tem limitações. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tentar abrir a pasta de usuários, ele vai dar um erro falando que ele não tem essa permissão. Então, para a gente poder concluir aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma terceira conexão, utilizando os dados que nós temos aqui dentro do nosso ambiente. Então, o que acontece? Nós temos o usuário e temos a senha. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, deixa eu copiar o usuário,
vamos adicionar uma nova conexão, MySQL. O host é o mesmo, a porta é a mesma, o usuário agora é esse aqui e a nossa senha é exatamente essa aqui que nós colocamos. Então, posso vir aqui, colocar e vou testar a conexão. Conexão feita com sucesso, então ok. Perfeito, ó, já temos a terceira conexão. Dentro dessa conexão, nós temos o database que nós criamos aqui. E se nós abrirmos aqui o database, em tabelas, nós temos as tabelas cliente. Se eu vier aqui e clicar aqui, ó, ler dados, ele vai gerar aqui uma query e automaticamente aqui já apareceu para a gente os resultados. Ó. Deixa eu jogar um pouquinho para cá, que fica melhor para ver. Aqui, ó. Perfeito. Então, o que aconteceu? Nós criamos aqui um script dentro do Docker Compose, que ao mesmo tempo que ele vai criar a instância, ele vai adicionar quantos usuários a gente quiser. Tem a limitação quando você usa as variáveis de ambiente, é porque você passa um usuário extra, mas se você quiser criar N usuários, tabelas, dar permissões, inserir dados, você pode utilizar o recurso de fazer a inclusão de scripts dentro desse diretório que existe, que é o initdb do próprio MySQL. Só que tem um detalhe, eu já vi que existe essa solução também dentro do Postgres, tem também no repositório lá do Docker Hub. Eu acredito que outros bancos de dados que disponibilizem containers talvez tenham essa funcionalidade. Como até agora eu só mexi com Postgres e MySQL, eu vi que essa funcionalidade existe nos dois. Não sei se existe em outros, mas é possível que talvez exista. Então esse vídeo aqui, de uma maneira geral, foi para mostrar como que você faz a implementação de uma instância do MySQL e ao mesmo tempo você já sobe ela customizada com a estrutura de dados que você necessite para você estudar, para você rodar uma aplicação, fazer um teste e por aí vai. E se você quiser, uma coisa que eu quero mostrar aqui é que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu repositório do Docker Hub, onde tem não só aqui algumas observações de como implementa essa infraestrutura, mas também o Docker Compose que foi utilizado aqui. Então aqui tem um Docker Compose completo com todas as informações. Então se você que já quiser fazer esses testes, ó, tem a pasta de deploy, tem aqui onde fica os scripts e tudo. Então se você quiser utilizar e implementar, o link desse repositório vai estar na descrição do vídeo. Então foi isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e até os próximos vídeos. Muito obrigado!